Papo de domingo de hoje, como prometido, vai falar sobre Mark Douglas e o trader disciplinado. Desculpa minha voz, tô gripado, sul do país, acontece. E vamos à pergunta de 1 trilhão de cruzeiros novos. Por que 90% dos traders perdem dinheiro? A resposta está em você. Vem comigo nesse vídeo, eu listo 13 passos que podem ser corrigidos para você se tornar um trader mais consistente, melhor e mais tranquilo durante as operações. O mais legal do Mark Douglas é que ele não tem um indicador mágico nem a chave de sucesso. Ele usa o treinamento da mente e probabilidades para você fazer as operações mais tranquilas. Vem comigo, esse conteúdo é exclusivo, é muito legal, é fundamental para um day trader de futuros. Vem! Vamos pro primeiro passo. Perigosa ilusão do dinheiro fácil. O trade, embora pareça simples, é uma das profissões mais desafiadoras e, cara, difíceis do mundo, eu acho, cara. Porque ela te dá uma falsa percepção de que é fácil ganhar dinheiro. E aí cria uma armadilha psicológica que acaba destruindo fortunas. E o Mark Douglas dá o exemplo, que ele observou os traders lá nos pregões e via que os caras ganhavam e perdiam fortunas no mesmo dia. E isso revelou uma verdade brutal. Não é o mercado que é o seu inimigo, é a sua mente destreinada que é. Aquelas ferramentas psicológicas que te tornam bem-sucedido na vida, persistência, otimismo, trabalho duro. Cara, tudo isso acaba se tornando armas de destruição em massa no trade. Isso tudo vira contra você. Aí você tem aqueles dias de fúria, aquela história de que o mercado tá te perseguindo, de que nada tá dando certo, que toda vez que tu abre uma operação o mercado vira contra e vai lá te buscar. Cara, não é nada disso, não é nada disso. A gente tem que lidar com probabilidades e a gente tem que excluir essas armadilhas da mente. Então, o mercado não faz nada com você. Você faz tudo consigo mesmo. Passo 2. A verdade mais brutal do mercado, ele não é irracional. O mercado está sempre certo. Cada preço reflete o equilíbrio das crenças de todos os traders. Lutar, cara, preste atenção nisso, lutar contra essa realidade é inútil. Não vale a pena. E Mark Douglas, observando a psicologia desses traders, presenciou superstições absurdas entre eles, né? Coisas que a gente faz às vezes, sabe? Ah, aquela música que tava tocando no rádio ali, pô, eu não posso mais escutar aquela rádio, porque toda vez que eu tô escutando aquela rádio, eu não consigo fazer bons trades. Pô, eu tenho que estar escutando determinada música, eu tenho que estar em silêncio, e eu não posso escutar um latido na rua, alguma coisa, ou os passarinhos estão cantando demais e acabam me tirando foco, eu tenho certeza que eu vou perder naquilo ali, é melhor eu nem entrar no trade. Cara, isso são crenças e superstições absurdas, cara, absurdas. E a gente não pode acreditar nisso. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Quando a gente abre uma operação, a gente está colocando ali em jogo o nosso capital e a gente tem que colocar um valor que a gente possa perder e que a gente não fique enlouquecido por causa daquilo ali. E assim, o mercado ele não se importa com os teus problemas pessoais ou os teus sonhos financeiros, entendeu? Ele só é a soma de todas as emoções expressas através de ordens de compra e venda. É isso. O mercado é um espelho perfeito do teu estado mental, teus medos, ganância, hesitação. Cada operação com prejuízo é uma aula valiosa. Prestem atenção nisso. Porque essa aula valiosa acaba revelando muito da psicologia que precisa ser trabalhada dentro da tua mente. E a gente sabe que acontece isso, cara. A gente viaja nisso, eu viajo nisso muito, já viajei demais. Hoje eu tô muito mais evoluído nesse ponto. É aquela história de, porra, eu tô com a roupa certa aqui pra fazer isso. Alguma coisa externa tá me incomodando, que eu não tô conseguindo focar nisso, por isso que eu perdi. Não. Probabilidades. Quando a gente abre a operação, a gente colocou um dinheiro em risco, e o ideal é a gente colocar um dinheiro que a gente possa perder, e a gente vai deixar as probabilidades acontecerem dali pra frente. Se o mercado for te estopar, cara, acontece. Tudo que a gente tem que fazer é olhar e dizer assim, bom, tudo bem, cara. Sei lá, subestimei os compradores, queria vender aqui, os compradores estavam mais fortes e acabaram entrando forte aqui e me derrubaram. Paciência. Nada de dia de fúria, o mercado tá contra mim, toda vez que eu abro uma operação ele vira contra e vem me buscar. Não, não viaja nisso. Não viaja. Foco. Foco em probabilidades. Executa a história de uma maneira que tu sabe que toda vez que tu viu aquilo ali acontecer, tu viu 70, 80% das vezes do mercado fazer aquele movimento. Se ele não fizer, cara, é porque não era pra ser. Tu subestimou os traders contrários à tua operação. Ponto. Parte pro próximo passo. Aprende com esse movimento. Pausa nesse vídeo, porque se você está comigo até agora, é porque esse conteúdo te interessou. E se te interessou, dá um like. Me ajuda demais, me motiva. Se você gostou demais desse conteúdo, cogite a possibilidade de se inscrever no meu canal. E vem comigo. Vem acompanhar essa incrível jornada da renda variável. Vem. Vamos lá. Passo 3. Os 5 estágios de evolução do trader. Todo trader passa por essa jornada psicológica. A gente faz alusão e ele faz também a borboleta, né? Tá no casulo, e aí tu vai virar a borboleta. E aí, cara, se tu sair muito cedo dali, a asa não vai estar formada, não vai dar certo, não vai conseguir voar. Se tu tirar daí muito cedo ainda tu vai morrer, porque não vai ter nada formado ainda ali pra tu conseguir ser uma borboleta. Então, todos nós temos que passar por esses estágios. Tá? Então vamos ao estágio 1, o inocente. A confiança baseada na ignorância. Sabe aquela história? Se eu puder fazer isso 3 vezes ao dia, eu vou ganhar 1 milhão de cruzeiros novos por dia. Né? Só que eu investi 500 cruzeiros novos na minha conta. Qual a probabilidade de tu quebrar muito rápido? Enorme, né? Enorme. Estágio 2, o despertar. As perdas se acumulam, a realidade bate. Aí começa aquelas teorias da conspiração, né? O mercado é manipulado, toda vez que eu entro ele vai lá e me busca. Eu não entendo por que isso aqui acontece, estão me perseguindo, alguém tá vendo a minha tela e tá brincando com a minha cara. Já passei por isso, né? Já evoluí disso. Né? Mas o mercado ser manipulado no Brasil, cara, com 25% do market maker dominando a história, eu ainda tenho um pouco de dúvida desse ponto. Tá? Mas a maioria dos traders desiste aqui. A
maioria sai fora. E aí começa a te envenenar, né? Não tem como ganhar dinheiro com isso, tu só vai ganhar dinheiro com curso, e blá blá blá, e mememé, e não sei o quê. E não é nada disso. Tem gente que ganha dinheiro com isso e é uma questão de disciplina. Disciplina e foco, tá? Estágio 3, o buscador, viciado em educação, ele busca o santo graal em sistemas externos. Conhece uma pessoa assim, coleciona indicadores, cursos e livros e não tem resultados consistentes. O cara é um mestre no simulador, mas quando ele vai pro real, ele só se quebra. E tem enorme conhecimento, mas não consegue aplicar isso. É aquela história, né, cara? Esses dias o Storm tava falando sobre isso, né, cara? O mundo tá cheio de gente extremamente talentosa e fracassada, porque nunca quis enfrentar a história pra, não, vou pegar o conhecimento que eu tenho e vou bater de frente aqui e vou tentar a história. E a gente tem que tentar. E a gente tem que ser resiliente, a gente tenta, a gente toma ali uma porrada, capota pro outro lado, o cara se levanta, que nem bambu, cara. Ele enverga no vento, mas não quebra. É assim que a gente tem que ser. Você não tem ideia do que tem sido a minha vida desde 2024, cara. Olha, eu tenho passado por dificuldades e eu não desisto. Cada vez que acontece uma coisa muito pior, eu olho e falo, tá bom, vamos embora, levantar a cabeça, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Até o momento que a gente não tiver mais energia e passar pro outro lado, entendeu? Mas assim, resiliência. Estágio 4, avançado. A chocante constatação. O problema não é o sistema. É a própria psicologia. O medo, a ganância e o ego sabotam as operações. E aí, o verdadeiro trabalho começa, enfrentar a si mesmo. E eu tenho no papo de domingo aí, alguns dias atrás, que eu falo sobre o medo e a ganância, que é importantíssimo. Ninguém deu bola pro vídeo, cara, aquilo ali é muito legal de ver, cara, aquilo ali também é um trabalho psicológico. Eu acho importante esse ponto. Na verdade, eu acredito que é fundamental o ponto do trabalho psicológico, cara, porque setups, estrutura de mercado, o estudo, cara, eu já vi que isso é a parte mais fácil. A parte mais difícil é tu abrir uma operação e segurar aquela operação até o mercado te entregar o que tu estava projetando. Porque tu faz as projeções, sai do mercado ou não entra e vê o mercado atingir exatamente as projeções que tu fez. E tu não tá lá. É a parte mais difícil. E aí vamos pro estágio final, estágio 5, o mestre. Ele opera sem medo, aceita a incerteza. Perdas e lucros não são levados pro lado pessoal. Ele torna-se disponível para fluir com o mercado. Como água, né? Bruce Lee, né? E water, my friend. E é isso aí. Seja água. E esse é o ponto que a gente tem que chegar, cara. Esse é o ponto que a gente vai fazer as operações, que é o que eu tenho tentado, cara, demais. Eu coloco ali, eu analiso e falo, meu stop vai estar aqui, eu estou apostando o X de stop, estou observando uma probabilidade de atingir ali o meu primeiro alvo em 2 vezes, 2x. Aí tá legal. Agora, se o risco for maior do que o ganho, aí não vale a pena, né? Então a gente tem que sempre medir essas coisas, né? E total tranquilidade, deixar as probabilidades jogarem a nosso favor ou contra nós. Vamos pro passo 4. As forças ocultas que controlam suas operações, crenças de infância e o termostato financeiro. As suas crenças sobre o dinheiro e a autoestima, formadas lá na infância, atuam como software psicológico invisível, sabotando as suas operações. Mark Douglas dá um exemplo do milionário que ele vivia sabotando seus ganhos porque ouvia a voz do pai dizendo que ele não merecia o sucesso. Então, cara, você pode ser um especialista em análise técnica e ainda assim perder muito dinheiro se teu termostato estiver quebrado. Entendeu? E aqui eu remeto até à minha infância, cara, assim, um exemplo clássico. Meu pai sempre dizia que eu não fazia as coisas bem, que eu não fazia isso aqui, que eu tinha que ter foco, que eu tinha que ter não sei o que lá. E, cara, quando eu virei adulto, essas coisas ficaram na minha mente. Quando eu sofria pressão no trabalho, cara, tem que fazer isso aqui, eu tenho que focar, tem que entregar um negócio aqui em tal data aqui, cara, eu preciso que tu faça isso aí o mais rápido possível. Cara, eu travava. Eu não conseguia sair do lugar, ficava bloqueado. Depois de muito tempo, estudando sobre isso, eu vi que, cara, era um negócio que vinha de infância. Até uma das análises que eu fiz com uma psicóloga aí agora há pouco tempo, ela tava falando sobre isso. Esses problemas que a gente tem na infância, esse negócio de tu não é bom, cara, tem que melhorar, tu daqui deixa que eu faço, porque tu não faz direito. Cara, essas coisas, quando tu vira o adulto problemático. Quando tu fica sob pressão, tu não consegue agir. Tu congela, tu trava. E o trade é muito legal pra isso, cara. Ele é muito legal, ele trabalha muito essa parte de tu ter confiança nas tuas coisas, vai fazer tuas projeções, né? Tu tá fazendo um canal no YouTube que tu vai lá e vai falar pros caras ali o que tu acha disso aqui, quais são as probabilidades daquilo ali acontecer. E é muito legal, cara, quando tu vê acontecer, né? Mas também tu não é o dono da verdade, né? O mercado, ele é soberano, né? Às vezes não acontece, às vezes as coisas acontecem totalmente ao contrário. Tu tem que olhar e tem que dizer, tá tudo certo, tá tudo certo. Não fiz aquela projeção, aquela probabilidade, realmente aquilo ali fugiu das minhas análises, né? E aí ali eu preciso melhorar, né? Eu tenho que conseguir abarcar também aquela probabilidade pra esperar, estar preparado quando o mercado fizer um movimento. Tu vai olhar e vai dizer, isso aqui eu projetei, eu fiz a probabilidade, isso aqui ele pode fazer e vai fazer tal e tal movimento até tal ponto. E aí as probabilidades ficam a teu favor. Passo 5, medo, o mestre invisível. O medo no trade não te protege de nada, ele cria exatamente o que você tenta evitar. Ele obscurece o teu julgamento e gera as perdas clássicas. Ele acaba, no calor daquela emoção, ele sequestra a tua mente, né, cara? O teu QI baixa, tu vira um homem das cavernas. É incrível isso, é incrível. E aí vem todo também aquele aspecto psicológico de droga, vou estar errado nisso aqui, né? Pô, tô numa live aqui, tô abrindo um negócio. Cara, não existe certo ou errado no day trade, cara. Não existe, não existe. Isso não existe. A gente tem probabilidades.
E eu sempre vou falar das probabilidades porque o Mark Douglas defende isso. E eu acho fantástico. Então a gente tem probabilidades. Se o mercado não foi onde a gente queria, é porque, cara, não era o momento. De novo, subestimamos o lado contrário. Ponto. Então a gente não pode ter medo. Né? Quando a gente tá naquela operação vencedora, o mercado anda, nem metade do stop que tu usou, tu já quer fechar o negócio. Ah, eu vou ter lucro aqui, vou botar no bolso, né? Nossa, vou botar no bolso aqui esses 100 pontos aqui, porque, nossa, vou garantir, porque pode voltar aqui. Não, cara. Aí depois o mercado, 15 minutos depois, te entrega 1.500 pontos, 1.300 pontos e tu saiu com 100 pontos. E aí tu entrou com um stop de 150 pontos. Cara, não tem como dar certo uma conta dessas. O medo tem que ficar de fora dessa história, a gente tem que ter respeito. Mas medo não. E aí deixar as probabilidades andarem em nosso favor. Bem simples. Fácil é falar. Passo 6. O poder do pensamento probabilístico. Traders profissionais aceitam uma verdade que os amadores não conseguem. Estar certo é irrelevante. Estávamos falando do ponto anterior do medo sobre isso. O mercado é sobre probabilidades. Um trader profissional pode ter 20 perdas consecutivas e ficar calmo, cara. Nada acontece com o cara. Porque ele entende que cada perda está aproximando ele dos ganhos que ele está projetando. O amador ele precisa estar certo sempre. O profissional precisa executar. O profissional, cara, ele pode estar 65% das vezes errado e ainda assim ser extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo. E não se trata de operações vencedoras, mas da gestão de risco e a recompensa em cima de uma série de operações. É aquela história, é a história que eu incluo quando eu estou fazendo as operações ali na live, e eu uso sempre uma pirâmide. Qual é a pirâmide? Estruturas de mercado. Depois a gente tem a média de 21 que vai dar uma bússola para onde o mercado, a gente vai utilizar como bússola para enxergar onde o mercado está indo naquele momento, né? Aquele espacinho ali de tempo ali. E só depois a gente vai usar os setups. Porque dessa forma, mesmo que a gente tome, e sempre vamos tomar stops curtos, né? Sempre utilizando metade da volatilidade daquele momento, né? Porque a gente sabe que mesmo que a gente tome 3, 4, 5 stops daqueles ali, quando a gente acertar o movimento vai nos entregar 8, 10, 15 vezes aqueles stops. E esse é o objetivo, probabilidades. E eu dou exemplo do cara que estava falando no meu canal, que ele erra, a cada 10 trades ele erra 7. E dou exemplo do Stormer, que uma vez ele mostrou ali o relatório de performance dele do mini índice, e o cara tinha 41% de operações vencedoras. 41%. Ganhou 70, perdeu 57. Nunca sai da minha cabeça. Então não é sobre estar certo. Probabilidades. Só isso. É irrelevante estar certo. Passo 7. A disciplina da autoconfiança. A autoconfiança no trade é a certeza de que você vai seguir as suas regras, independente do medo ou da tentação ali que está se desenhando na tua frente. Não é sobre prever o mercado, mas sobre executar com perfeição o teu sistema operacional, cara. Se tu estudou e tu criou regras e fez um checklist para aquilo ali, cara, tu tem que seguir aquilo ali. Tu tem que confiar no teu taco. A autoconfiança é construída através de promessas cumpridas a você mesmo. Cada vez que você segue as suas regras, você está construindo poder. Cada vez que tu burla essas regras, cara, tu tá destruindo tudo, tá colocando tudo a perder, ainda tá deixando a tua mente fragilizada. Então é melhor seguir um sistema medíocre perfeitamente do que um sistema perfeito esporadicamente. Muitos traders preferem perder o dinheiro seguindo o sistema de outra pessoa do que ganhar dinheiro seguindo tuas próprias regras, né? E isso a gente faz direto, né? Olha o que tá acontecendo com esse copy trader do Profit, que é a maior farsa do mundo. Ah, venha fazer operações igual ao Pica das Galáxias, que faz, promete ganhos de R$1.700 por dia. Para, cara. Aí perde, tu fala, a culpa é dele, tô pagando R$500 por mês, ainda tô tomando aí mais 5.000 por mês, cara. A culpa é do cara. Não, a culpa é tua. A culpa é tua. É a disciplina da autoconfiança. Cria um setup pra ti, cria um checklist e começa a operar com base nisso. Tenha confiança no teu taco. Aceita as probabilidades e, principalmente, tenha confiança no teu taco. Ponto. Vamos para o passo 8, lendo a mente do mercado. O mercado é uma entidade psicológica viva. A soma das esperanças, medos e crenças dos traders visível através do preço. Aprender a ler essa psicologia permite antecipar os movimentos. O mercado ele se move em padrões previsíveis. A psicologia humana é previsível sob estresse. Mark Douglas descobriu que o mercado telegrafa suas intenções através da relação entre preço, volume e tempo. Quando o preço sobe com volume decrescente, há uma exaustão. Quando cai com volume crescente, existe uma probabilidade de uma reversão. Ela está próxima. E aqui eu abro o precedente para defender a tese de Joseph James sobre o volume financeiro, sobre a razão de operarmos em ticks. Ticks refletem volume financeiro. Então a gente tem um indicador real, ao vivo, de quando efetivamente o volume financeiro aumentou durante um momento. Isso é fundamental para a gente conseguir abrir uma operação e fugir do risco muito rápido. Então fica a dica. Me acompanha aí, aprendam a estratégia do cara. Entendam por que a gente opera em ticks. É exatamente isso. Reflete volume financeiro. Passo 9. O caminho para a maestria no trading, dor máxima e o estado de fluxo. O mercado está longe de ser manipulado. Ele move em direção à dor máxima, que é exatamente onde a maioria dos stops está posicionada. É ali que o mercado vai buscar para gerar liquidez para fazer um movimento longo. E isso é o resultado do comportamento humano agregado da emoção coletiva. A maioria dos traders está tão focada e imersa nos seus próprios medos
que não consegue ouvir o que o mercado está dizendo. Ó, não tem mais condições de subir. Esses candles estão formando muito devagar nos ticks, não tem volume financeiro para isso. É pura manipulação. Ele está indicando que vai para um lugar só para atrair determinados traders para depois virar ao contrário e usar os stops deles. Para quê? Para virar a mão e fazer um movimento muito direcional para o lado contrário. E aqueles mesmos traders vão ter que virar o jogo e abrir uma operação contrária para não tomar o preju. É a história, citando o Joseph James, do setup mais legal que tem do cara. Que são crown reversals ou traps. Porque ali o movimento ele é muito direcional, muito forte e te tira do risco muito rápido. Agora, se tu tiver no lado contrário e tu cair no lado contrário, uma trap, tu vai acabar virando a mão, cara. Tu vai olhar e vai dizer, cara, caí na história. Quando teu olho fica treinado pra isso, tu vai olhar um negócio e ele vai dizer, caí na história, caí. Caí como um pato. E aí tu vira a mão e tu consegue pegar o teu dinheiro de volta. O mercado faz um movimento muito forte, muito direcional. Porque ele vai abarcando os stops de todo mundo que caiu naquela arapuca. Passo 10, a zona, o estado de fluxo no trading. Traders de elite descrevem esse estado de fluxo como a zona, onde o tempo desacelera, o mercado se torna claro e as decisões fluem perfeitamente. Mark Douglas descobriu que é possível entrar nesse estado de consciência pura onde o ego se dissolve e o medo desaparece, tornando o trading fácil e os lucros naturais. E isso, cara, não é misticismo, não. Isso aqui é neurociência em ação. A mente analítica se acalma, a intuitiva desperta, o reconhecimento de padrões acelera e o tempo de reação se aproxima de zero. E aí, tem o paradoxo da zona. Não se consegue forçar a entrar nessa zona. Quanto mais se tenta, mais ela se afasta. Dentre os marcadores neurológicos da zona, cara, me chamou muito a atenção a história do desaparecimento da autoconsciência, do diálogo interno. Cara, eu tenho muito disso ainda. Se vocês assistirem as minhas lives, vocês vão ver que eu fico falando comigo mesmo, tentando me convencer daquela história, ou olhando pro lado contrário, e eu ainda tenho essa autoconsciência muito aflorada, cara. E eu noto que isso aí me faz perder operações legais. E dentre os outros marcadores tem a mudança de ondas cerebrais, de beta para alfa, a redução dos hormônios do estresse, que eu ainda fico um pouco estressado também. Alteração na percepção do tempo, aquela história de tu esperar o trade se desenrolar e não ficar olhando o tempo ali para isso, deixa o mercado andar, né? E a fusão de ação e consciência. E as condições para acessar essa zona. Quais são? A aceitação completa da incerteza do mercado, segundo Mark Douglas, né? Autoconfiança absoluta na execução do teu operacional. Consciência do momento presente. Não virar um homem das cavernas. Não deixar o QI baixar por causa do estresse, do nervosismo. Não. Foco. Atenção total. A zona, ou o estado de fluxo no trading, ela é frágil. Ela é extremamente frágil, segundo Mark Douglas. Um único pensamento de medo, ou ego, pode te ejetar dessa zona. A disciplina mental ela é crucial para te manter nesse estado aí de autoconfiança, a aceitação da incerteza do mercado, né? E a consciência daquele momento presente. Passo 11, o paradoxo do controle. O maior paradoxo do trading é que para ganhar o controle, você precisa abrir mão dele. A necessidade de controlar o mercado surge do medo de estar errado, né? De perder, de parecer um idiota na frente dos outros. Ele fala sobre a história do rei Canuto e as marés, né? Que o cara tenta controlar as marés, né? Tenta controlar as ondas, né? E, cara, não existe regras específicas do mar. O mar vai fazer o movimento dele, ele vai mandar as ondas, vai ter a troca de marés, tudo vai acontecer e ninguém vai conseguir controlar isso. Ele é soberano. E aí, a gente chega no ponto de a adaptação como uma chave, né? Os traders bem-sucedidos se adaptam ao que o mercado revela. Eles não ficam exigindo que o mercado siga a análise e projeções deles. Não, cara. Tem que seguir a fluidez do mercado. Tu vai seguir na direção do mercado. Não existe certo ou errado. Foco na eficácia. Sacou? Foco na eficácia. O trading não é sobre provar inteligência. É sobre adaptar-se. É sobre fluir. E principalmente sobre lucrar. Nos melhores momentos. E aí, me fala. Você ainda tenta controlar o incontrolável? Discute com o preço? Grita com os candles? Culpa a manipulação? Às vezes eu culpo. Tem manipulação. Tudo bem, vou tentar mudar minha mente aqui. Passo 12, intuição. Além da análise, a intuição é a terceira forma de saber no trading. Não é adivinhação. Mas é o ápice da experiência processada inconscientemente. E como é que essa intuição funciona? A mente inconsciente processa milhares de padrões, volumes, notícias e relações intermercados simultaneamente. E ela resulta em um sentimento, um saber, aquele feeling, né? Aquela coisa que a gente sabe, que a gente já viu acontecer muitas vezes. E a intuição, ela é conquistada. Ela surge após anos e décadas de prática consciente e domínio dos fundamentos, né? Ou seja, tempo de tela, horas dedicadas àquilo ali, aquela história da borboletinha, do casulo, tu não consegue pular esse processo. Não adianta comprar o curso do Pica das Galáxias, que tem 30 anos de experiência, te cobra 20 mil pelo curso, e tu não tem essa experiência. Tu não vai fazer a mesma coisa que o cara, e tu vai dizer, esse setup do cara não funciona. Tô cada vez mais no buraco. Mas não é isso, tu não tem a experiência necessária para isso. Isso é fato. Quais são os caminhos pra gente adquirir essa intuição?
A gente precisa acumular reconhecimento de padrões. Por tempo, por experiência, por horas tela, vendo aquilo ali acontecer várias vezes e sabendo que tem a probabilidade dele fazer o negócio. Tem a probabilidade, não quer dizer que vai fazer. A gente pode acalmar a mente analítica através da meditação. É um ponto para a gente adquirir a intuição. A gente precisa distinguir a intuição da emoção. A gente vai confiar nos sinais sutis. E aí a gente pode fazer a diferenciação entre medo e intuição. A intuição, ela fala claramente apenas na ausência de medo. O medo, ele distorce o sinal. Ele causa ansiedade, agitação. Então a intuição é calmaria. É mar calmo, é riozinho. É paciência. A emoção não. A emoção, ela é urgente, ela é desesperada, ela grita, exige ação imediata. O FOMO, entra, vamos, vai perder o movimento do dia. Aí tu entra no mercado, te rapela, chilepa. E enfim, chegamos ao passo 13, tornando-se o trader disciplinado. A maestria no trading é sobre conquistar a si mesmo. A gente vai integrar todas as lições e vai ficar num estado pleno, cara. O trader disciplinado incorpora princípios, em vez de apenas usar técnicas. E aí a gente consegue identificar a transformação. O mercado parece diferente, o que antes te aterrorizava agora te fascina. Aquela realidade do trader disciplinado, as perdas não doem mais porque são probabilidades. Os lucros não te intoxicam, não fica com aquele ego inflado e te achando o invencível. É tudo matemática. A execução flui da confiança. Os resultados, eles refletem o desenvolvimento interno teu. Tudo que tu aprendeu, todas aquelas horas tela, todas aquelas perdas, todas aquelas emoções horríveis que tu teve no início, que agora tu leva tudo pro lado da probabilidade. O trading como prática espiritual é fantástico, porque exige confrontar os teus medos, ele cura feridas e transcende qualquer tipo de limitação. O mercado não permite esconderijo. Não consegue esconder os teus medos e tuas frustrações ali. E aí a gente chega naquele ponto final, que é o valor da jornada. O trader que você se torna é mais valioso que o dinheiro. A transformação, ela é para sempre. É a história do processo, da estrada. O resultado e o destino é consequência disso. O conhecimento durante esse processo vai para a vida toda. Ninguém vai te tirar isso. É a história da borboletinha e do casulo. Tá lá o casulo, se forma a borboleta é bem formada, ela vai ter uma vida muito legal, plena, vai viver bem, vai ser feliz. E aí é bom, isso aqui, eu sei que é maçante, mas cara, ou você dá um passo para trás e aprende isso agora, ou você vai aprender, como eu aprendi, através das perdas. Perdas diárias, irritação, ansiedade, estresse, nervosismo. Então é isso. Haja agora. Conhecimento sem ação é inútil. Boa noite.